igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos aqui estão contentes com Jesus nessa noite? Glória a Deus, estou muito feliz também, grata ao Senhor por esta oportunidade, estar pela primeira vez aqui nesta casa de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor juntamente com toda esta igreja, conhecendo mais uma parte do rebanho do Senhor, e é uma honra para nós poder estar aqui. Agradeço já de antemão ao pastor desta igreja, aos obreiros, né? A nossa irmã Ana Paula, pela confiança e pelo convite de nos conceder essa tribuna, por estar repartindo, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações para esta igreja, amém? Já tenho visto que o Senhor, Ele tem liberdade neste lugar. Nós possamos continuar com esse mesmo Espírito em comunhão ligadinho com o céu, porque o céu tem mais para você e para mim nessa noite. Comigo, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus, é mais um motivo de grande alegria estar aqui na presença do Senhor, revelando os nossos irmãos. Eu louvo a Deus por esta igreja. Confesso que não é porque a gente está gravando, mas eu confesso para os irmãos, nós temos passado por alguns lugares, eles têm esquecido que a presença de Deus no nosso meio é a coisa mais importante que pode acontecer no culto de louvor e adoração a Deus. E eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pelos pastores, os irmãos estão aqui na direção. Parabéns, porque vocês têm o coração aberto e deixam a presença de Deus habitar na vida de cada um de nossos irmãos. Eu tenho certeza que você que saiu, chegou na sua casa, chegou aqui talvez cabisbaixo, pensando nos seus problemas, e não esquece o dono de todas as coisas, aquele que pode te dar a vitória, que está aqui nesta noite, e você que já glorificou e já exaltou o nome dele, você pode ter certeza que você já saiu e vai sair daqui abençoado nesta noite, para a glória e a honra do nome dele, em nome de Jesus Cristo. Adore, exalte a ele, porque ele se faz presente na casa nesta noite. Glória a Deus. Deus, tu és fiel. Graças te damos, meu Pai. Aleluia. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, com os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, Sabe quem? o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras chorar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Tanta coisa eu me cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar meu pé, abençoar sua perna. Eu dou, exalto, humilho, abato e honro. Dou em ti, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso mandar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Adore com alegria nessa noite.
abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoados será. Eu como, exalto, minha pátria, todo retiro, tenho, faço, mando, mostro eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Ela quer pregar. Glória, a igreja continua na mesma fiação, igreja. Dando glória, porque o Rei da Glória está na casa. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Graças a Deus, Pai. Glória a Deus, que benção, né? Até meia-noite. Até meia-noite vamos adorar a Deus com o melhor lugar na casa do Senhor. E se você está aqui nessa noite, é motivo de você se alegrar, porque o Senhor, Ele tem sido o teu sustento, Ele tem te renovado, Ele tem te fortalecido nessa noite. Então vamos adorar, porque o Rei da Glória está aqui e Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu não sei o que você tem passado, como tem sido o seu dia a dia, mas o Senhor, Ele conhece a tua vida, Ele é o dono da tua história e Ele sabe nessa noite o que você precisa de ouvir. Talvez aquilo que você queira ouvir nessa noite não vai ser isso que você vai ouvir, mas vai ser o que o Senhor sabe que você precisa, é que você saia dessa porta com o teu pensamento mudado, com a tua vida transformada, com a tua história mudada, com o teu pensamento, porque às vezes nós queremos ouvir só aquilo que nos agrada, nós queremos ouvir aqui o Senhor. Quantas vezes eu mesmo de mim, eu entrei em um culto e falei, Senhor, hoje o Senhor vai falar assim comigo, eu sou tão quebrantada, eu sou tão ferida, e eu sei que hoje o Senhor vai falar para mim assim, ó, fica quietinha na tua casa, descansa. Não, igreja, o Senhor vai falar para mim marchar, porque a ordem do Senhor para mim e para a tua vida é marchar, e aquela palavra me renovava por dentro, e eu me sentia fortalecida, já estava ali firme no Senhor de novo, porque nós sabemos que o nosso descanso não é aquele lugar, amém? Glória a Deus, exaltado é o nome do Senhor. O Senhor me colocou a palavra no meu coração durante essa semana. Você encontra no livro de Jonas, capítulo 1, eu quero estar meditando nesta palavra com a igreja nessa noite, aleluia. Jonas, capítulo 1, aleluia, glória a Deus. A igreja tem glória, fica no Espírito, porque este lugar ele está gostoso. Nós já sentimos muito a graça de Deus neste lugar. O Senhor, Ele é dono desta igreja, a palavra é dele, os louvores é direcionado para Ele, a tua vida é dele, Ele sabe como cuidar de mim e de você nessa noite. Vou lendo para não tomar tempo, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, tem por título, Jonas foge de Deus. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anunciai meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi para a direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, aonde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, que era outro lugar, cortando atalhos. Comprou as passagens e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançaram a carga ao mar para deixarem o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir nessa situação? Numa situação dessas, disse: levanta-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Pode assentar dando glória a Deus. Pode assentar glorificando o nome do Senhor. É maravilhoso estar num lugar, pastor, onde o Espírito Santo tem liberdade de agir. É maravilhoso quando nós entramos numa igreja
Ele é o centro, onde a adoração é para Ele, a honra é para Ele. Há um povo fervoroso, há um povo que ama buscar a face do Senhor. Eu pude sentir a graça do Senhor nessa igreja nessa noite. Então, irmãos, não se espantem com o que Deus fará nessa noite, na minha e na tua vida, porque Ele é o dono da casa. Nós estamos falando sobre um culto de missões. Às vezes nós olhamos para essa palavra, fazer missões, e nós vimos que é tão simples fazer missões. Nós sabemos da história de Jonas, que Jonas ele foi enviado, o Senhor mandou este homem para Nínive, mas ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele não queria pregar a palavra do Senhor para aquele povo daquela cidade, porque ele sabia que aquela cidade havia um povo mau, um povo cruel, um povo sanguinário, que despedaçava as pessoas, cortava a cabeça, cortava partes dos corpos das pessoas. Eles eram cruéis. Meu Deus. E ainda, de exemplo para os outros, homens sem temor, homens sanguinários, homens malvados, eles colocavam de exemplo na entrada daquela cidade. Meu Deus. Muitas pessoas às vezes falam sobre Jonas, por que Jonas não queria ir pregar a palavra para aquele povo? Por que Jonas não queria que aquele povo se salvasse? Porque aquele povo daquela cidade mataram os pais de Jonas. Deixaram as suas cabeças e os seus corpos pendurados na entrada daquela cidade. Jonas queria que aquele povo se perdesse. Deus é só para mim, é só eu que posso servir a Deus, só a minha casa, aquele povo que se lasque, que Deus destrua. Mas Deus usou Jonas na sua dor e mandou Jonas voltar lá onde ele foi ferido, para que o Senhor tratasse com a vida daquele homem, curasse as feridas dele emocionais e salvasse aquela cidade. E nós vemos no decorrer desta mensagem que Jonas não queria de forma alguma ir para aquele lugar. Diz que ele é o primeiro profeta a desobedecer uma ordem do Senhor, e o primeiro profeta a pregar numa nação de inimigos. Porque às vezes o Senhor te levanta na tua igreja, na tua casa, você está falando com pessoas da tua casa, com pessoas da tua igreja, um povo que conhece a Deus, mas você fala para o teu inimigo. Jonas viajou por 1 ano para chegar até naquela cidade de Nínive, para estar fazendo a vontade do Senhor. E nem sempre fazer a vontade do Senhor é fácil, porque ela tem várias renúncias na nossa vida. Não é fácil servir a Deus, não é fácil obedecer a Deus, não é fácil ser um missionário verdadeiro do Senhor. Há percas, há muita luta, muita perseguição. Nós somos perseguidos, caluniados. Há dores que nós temos que encarar, essas dores. E ali Jonas pegou e foi para aquele lugar. Só que quando Jonas chegou naquele lugar para pegar aquela embarcação, ele viu um outro navio que ia para outra cidade. Ele deve ter imaginado, bom, o Senhor mandou eu para Nínive, mas tem uma outra embarcação que vai para Tarsis. Quem sabe Deus mudou de ideia, eu vou entrar por aqui, cortar atalho, não obedecendo, não fazendo a vontade do Senhor, porque ele sabia que ia ser pesado ele encarar o passado dele, ia ser pesado ele ter que liberar o perdão. Um povo tão mau e tão cruel, e ver que o seu Deus, que viu tudo que ele passou, viu toda a dor que aquele povo causou nele, ele tem que voltar lá, cheio de mágoa, de rancor, de ódio, já em desobediência, porque o coração dele estava endurecido, ele não queria de forma alguma. Já foi um sofrimento muito grande. Meu Deus. E às vezes nós imaginamos que servir a Deus é fácil, mas não
Servir a Deus exige renúncias. Verdade, glórias a Deus. Servir a Deus exige sentar no deserto. Muitas das vezes o Senhor nos colocar num vale, num deserto, e fala: vou te ensinar. Você fica aqui porque eu preciso fazer isso na tua vida. Eu preciso renovar o teu ministério. Você precisa passar de fase, porque já deu, Jonas. Está muito raso. Está raso. Você precisa passar de fase. Eu quero salvar aquele povo, eu quero salvar aquela cidade, e é através da tua vida. Só que o Senhor sabia da história de Jonas, como o Senhor conhece a minha história e a tua história. Graças a Deus. Ser missionário, você carrega dores e marcas. Você não quer nem tocar naquelas dores, porque dói. Passa o tempo que passar, elas doem. Mas quando se trata de uma ordem de Deus, você tem que passar por cima da tua dor. Meu Deus. O teu amor por Deus e a tua obediência a Ele tem que ser maior que a tua dor, irmão. Aleluia, Deus. E ele teve que encarar esse passado. Ele teve que ir para aquele lugar, mesmo não querendo. Quando ele chegou, a palavra nos diz, ele entrou naquele navio que ia para um outro sentido contrário, que não era onde o Senhor havia mandado ele. Quando vem aquela tempestade, aquele vento, e aqueles homens se desesperam porque o medo tomou conta. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles sabiam que tinha pecado naquele lugar. Meu Deus, aleluia. Tinha desobediente naquele lugar. Tinha pessoas que não estavam obedecendo a voz de Deus naquele lugar. Porque nós olhamos, às vezes o cenário é tudo bonito, os louvores é muito lindo, a palavra é muito lindo, mas às vezes precisa mexer lá na ferida. Meu Deus. Precisa de trazer para fora todo o pecado, todo o lixo, toda a falta de perdão, para ver um conserto de nós com o Senhor. E ali, aqueles homens procuraram por Jonas. Mas aquele homem, cadê? Foram ver Jonas, estava no porão. Não tinha sentido nenhum. Se ele comprou uma passagem para ir normal com os passageiros, por que eles estavam no porão? Meu Deus. Eles estavam fugindo do chamado dele. Jesus amado. Ele estava fugindo daquela missão que Deus confiou nele. E quando Deus confia algo na minha e na tua mão, não é para o outro, é para você. Graças a Deus. Outro dia minha filha acordou e falou: mãe, Deus falou comigo e mostrou para mim uma pessoa, eu preciso ir lá orar para esta pessoa, o filho está enfermo, e Deus mostrou para mim. E eu falei assim para Deus: eu vou esperar minha mãe acordar e vou chamar minha mãe para ir lá comigo. Na mesma hora o Espírito Santo falou: não vai chamar tua mãe não, é para você. Glória a Deus. Aquilo que Deus colocou e confiou nas tuas mãos é porque Ele sabe que você e eu, nós temos uma grande capacidade de concluir. Verdade, aleluia. Por mais que nós olhemos para nós e nos achamos incapazes, sem recursos, sem saber, o Senhor Ele garante. Porque nós olhamos daqui e ali, mas o Senhor Ele enxerga lá na frente. E ali, meus irmãos, Jonas acabou falando que era porque ele fugia de uma ordem que o Senhor havia dado. Então podem me jogar no mar. Jonas, ele preferiu morrer do que pregar o evangelho para alguém. Ele disse: eu morro, mas eu não vou para aquele lugar pregar a palavra. Eu não quero que o Senhor salve aquele povo. E quantas vezes nós fazemos isso também? Nós temos a mesma atitude de Jonas. Ah, mas eu não vou pregar, eu não quero que venha para a igreja. Eu não gosto de ser crente. Eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara. Eu não quero que Deus salve, não. Se Deus salvar, vai vir para a igreja, vai ficar sentado comigo. Eu não consigo nem olhar na cara. Irmãos, eu fico imaginando Deus, o que Ele pensa disso. Deus é Dessa atitude nossa. Aleluia. Nós não queremos evangelizar
porque a pessoa, você chama uma vez e duas vezes, ela não quer saber, ou se é uma pessoa que te feriu muito e o Senhor está pedindo para você ir lá, peça perdão. Mas o nosso ego, o nosso orgulho é maior do que o nosso amor e a nossa obediência a Deus. Deus é fiel, aleluia. E nós não perdoamos, e nós não pedimos perdão, e nós vamos empurrando com a barriga, vamos caminhando, toma ceia esse mês, toma ceia no outro mês, louva no ciclo de oração, louva na mocidade, louva aqui no altar, e o Senhor só observando a nossa atitude. Até quando, igreja, nós vamos aceitar empurrar com a barriga as coisas de Deus? Até quando nós não vamos conseguir pedir, Senhor, limpa o meu coração, me ajuda a liberar o perdão para o meu irmão, para a minha irmã? Até quando? Grande Deus. Será mesmo que com essa mágoa o Senhor vai nos abençoar? Será que aquela bênção que você está buscando há 10, 20 ou 5 anos, ela não chegou ainda porque você precisa liberar o perdão? Você precisa, porque a gente é assim, não, eu não fiz nada, foi ele que fez, foi ela que fez. Mas irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ninguém tem razão. Quem tem razão é o Espírito Santo de Deus. A razão está com ele, está na mão dele. E nós temos que aprender com o Senhor a perdoar, a liberar o perdão, para que todas aquelas bênçãos retidas, elas possam chegar na minha e na tua vida. Meu Deus, aleluia. O Senhor não tolera isso, igreja. O Senhor não quer. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Ele tem prazer em abençoar a sua igreja. Mas nós estamos em desobediência, rebeldes. Não vou, não faço. Faz birra para dirigente, faz birra para o pastor, faz pirraça. Qual que é a tua função na presença de Deus? Para que Deus te chamou? Você está fazendo o que aqui? Ganhando ou perdendo tempo? O que você está aprendendo nessa tua jornada com Cristo? De 10, 20, 30, 50 anos. Você já olhou para trás, já fez uma revisão da tua vida? Se você tem absorvido mesmo tudo que tem saído desse altar? Se o Espírito Santo tem te convencido, porque Ele te convence, a palavra diz, do pecado, do juízo e da justiça. Se você falar para mim assim, irmã, eu estou 10 anos dentro da igreja e não consigo perdoar, eu não consigo falar, então você não tem o Espírito Santo. Não é o Espírito, não é. Meu Deus. Não é. Você pode orar há 10 anos, mas se esse amigo, esse Espírito Santo, ele não te convence do pecado, do juízo e da justiça, não é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu Deus. E eu nem posso te pedir perdão por isso, porque a palavra de Deus que fala, não sou eu que estou falando. Deus é fiel. E Jonas teve que ir de encontro com este povo. Quando ele falou, eu morro, mas eu não peço perdão. Eu morro, eu mudo de igreja, eu mudo de cidade, mas eu não desço. Mas com Deus não funciona. Aleluia. Jogo de braço. Com Deus não funciona, porque Deus não aceita, Ele não breganha. Ele não breganha a santidade dele, a vontade dele. Ah, Senhor, se eu fizer isso, tá tudo bem, não tá debaixo do pano, tá escondido. Mas tá ali uma ferida que dói, que massacra, que você chora, mas você não tem a coragem de descer, de pedir que esse Espírito Santo te dê graça para você perder essa razão, que você é cheio de razão, e fazer a vontade de Deus. Meu Deus, aleluia. E nós queremos ser missionários, queremos ser usados, queremos ser bênção, queremos pregar. Mas irmãos, tem um processo que nós temos que passar para chegar no lugar que Deus quer, onde Deus quer. Há um processo, há um vale, há um deserto. Jonas, aqui ele se desviou sua rota. Ele quis sair do vale, porque para ele era um vale. Eu morro, mas eu não desço naquele lugar para pregar a tua palavra. E ainda Jonas, ele debocha de Deus. Ainda diz assim, eu
sei que o Senhor é um Deus bondoso, que a tua misericórdia o Senhor é longânimo em misericórdia. Meu Deus, aleluia. Deus ama todos. Deus veio para você, para tua casa, mas Ele veio para o teu vizinho pingaiada, Ele veio para a tua vizinha prostituta, Ele veio para o macumbeiro, Ele veio para essa nação, e nós não queremos não eles aqui. Quando vem a gente olha de cara feia, a gente olha de baixo em cima. Irmãos, vamos ser sinceros que nós somos assim, que nós precisamos mudar com urgência. Deus é fiel. Nós precisamos mudar, porque nós carregamos um nome de peso na nossa vida, que é o nome de Jesus Cristo, que nós, eu e você, nós estamos aqui para representar o reino de Deus na terra. Glória, aleluia. Qual reino que você tem representado aqui na terra? É o reino de Deus mesmo? Ou é o reino das trevas? Só contenda, fofoca, disse-me-disse. Será que você tem representado realmente o reino de Deus? E ele e Jonas jogaram aquele homem no mar. Aí ele disse: agora eu morro, porque eu já sou salvo. Eu vou morrer. Você sabe aquele povo que se vire. Deus que mande outra pessoa, mas eu não vou. Mas quando Deus quer usar a minha vida e a tua vida, Ele não aceita desculpa esfarrapada. Não posso ir, por isso, não posso fazer. Eu não posso, eu não quero, na verdade, fazer. E este homem, ele foi lançado no mar, e Deus permitiu com que um peixe o engolisse. Irmãos, eu fico pensando se esse peixe ele esticou ou se Jonas encolheu. Por quê? Deus é um Deus de mistério. Na Bíblia não fala que peixe que era. Muitas pessoas falam que é baleia, que dá vários nomes, mas a Bíblia não fala. Então eu fico com essa teoria: ou ele encolheu, ou o peixe cresceu. Imagina, Jonas passou 3 dias no ventre daquele peixe. Deserto. Meu Deus. O vale, porque o vale ensina crente a ser crente de verdade. Ali você não brinca não, porque Deus te põe só você e ele. Não tem pra onde fugir. Você vai pra frente, tem um mar. Como você vai atravessar? Atrás tem os carros de Faraó e os cavaleiros. Então eu vou ficar quietinho aqui no deserto, deixar Deus me lapidar e me ensinar a ser crente de verdade. Porque não tem tempo mais de ficar em cima do muro. Não tem tempo de brincar, de escolher o que eu quero ser. Será que eu sou? Será que eu sou? Não tem. Acabou. Ou você é, ou você não é um servo de Deus verdadeiro. Porque você pôr uma roupa de crente é muito fácil vir para a igreja bonitinho. A gente engana as pessoas, mas os olhos de Deus ninguém engana. Aleluia. Glória a Deus. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Tudo está patente aos olhos do Senhor. E esse homem teve que chegar naquela cidade. Ele chegou naquela cidade e com pouca vontade ele pregou o evangelho durante o dia todo. Ele falava só essas palavras: arrependei-vos, porque em 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Arrependei-vos. Ele ficou ali martelando, irmãos. Fez o papel dele e fugiu. Falou: tomara que eles nem se salvem, tomara que eles se percam, porque eu fiz com pouca vontade mesmo. E esse Jonas foi embora. Jonas foi embora. Ele falou: vou ficar num lugar bem alto, para que eu veja destruição. Porque o que eu falei, ele não vai convencer ninguém. Só que quem convence é o Espírito, não é eu, é você. Nós não temos poder nenhum. Nós somos apenas instrumentos. A gente fala aquilo que Deus manda, aquilo que Deus dá. Quem vai fazer a obra, quem vai libertar? Porque às vezes nem nós é liberto. Queremos libertar o outro. Estamos 20, 30 anos, não somos libertos na presença de Deus. E queremos que o outro se liberta do dia para a noite. Queremos obrigar o nosso filho a ser crente, nossa filha, nosso esposo. É um processo. Primeiro Deus vai te libertar, transformar você, lapidar você, para depois trabalhar nos teus. Porque se você está de pé, se você está aqui, Deus está trabalhando em você. Só que tem coisas que nós temos que permitir Deus fazer, e nós não queremos deixar, porque dói demais. Nós não queremos sentir dor, nós não queremos renunciar, nós não queremos pagar preço para ver a glória de Deus. Porque nós pagamos um preço sim, mas nós vemos a glória de Deus. E no deserto nós conhecemos a Deus.
Nós conhecemos a Deus, nós temos um encontro com Deus. Eu tive encontro com Deus no deserto, quando no ano de 2023 o Senhor levou o nosso menino de 17 anos. Ele falou: você senta no deserto que eu vou te ensinar a ser crente de verdade. E começou a mostrar tanta coisa na minha vida, pastor. Eu achei que eu era tão boazinha. Meu Deus, irmão, como que Deus mostrou dentro de mim? Meu Deus. Tantos altares, soberba, orgulho, arrogância, um coração que não era perdoador, não era quebrantado. Daqui eu tomo, como é que fala mesmo? A pessoa vem, te afronta e já está com uma... irmãos, eu olhei e falei: Senhor, eu era isso? Sim. Eu preciso arrancar isso, eu preciso tirar. E Ele diz: você vai ficar nesse deserto e você vai aprender a me adorar com verdade, com sinceridade. E eu passei, faz 2 anos que eu estou neste processo. Doeu demais. E a gente acha que servir a Deus é Meu Deus. flores. Tem os tempos de vitória. Deus, Ele refrigera, Ele cuida, Ele trata, Ele ampara, Ele te carrega no colo. Eu vi tudo isso. Eu vi Deus me carregar no colo até hoje. Eu vi Deus limpando, tirando a minha dor. Eu vi eu sentindo dor de novo e caindo ali de joelho, buscando a Deus, e Deus me ensinando. E quantas vezes eu na minha igreja erguendo as mãos para ser missionária, achando que é simplesmente pular de fase. Nós já queremos sair louvando, cheio de unção, ministrando com poder, sem passar nada. Jesus passou pelo Calvário. O tempo é muito curto, irmãos. Meu testemunho é muito grande. Eu espero que um dia eu consiga voltar para contar o que Deus fez na minha vida. Deus me transformou, irmãos. Irmãos, igreja, eu estava na igreja 20 anos, todo culto, toda semana, mas eu não conhecia Deus. Eu achava que eu conhecia. Eu fui conhecer a Deus no pior momento da minha vida. Não tinha ninguém que me consolava, nada estava bom para mim. Eu tive que ficar ali no vale. Deus. Solidão, lágrima, Deus arrancando toda a imundícia, toda a sujeira, me lapidando, me transformando. Está ainda, o processo não acaba, mas doeu demais. Então tem um preço. E Jonas se assentou num alto e disse assim: eu vou ver essa cidade sendo destruída. E depois que Jonas pregou a palavra do Senhor durante um dia todo naquela cidade, toda aquela população eram homens cruéis. Ela era a maior cidade daquele tempo e a mais poderosa cidade. Era uma máquina de guerra, maior centro de maldade e feitiçaria. E Jonas não ficou feliz, não. Em vez dele: nossa, obrigada, Senhor, por me usar para ajudar aquela cidade a se arrepender. Não, ele não ficou feliz, ele se entristeceu. Ele se entristeceu. E aquele povo se converteu a Deus. Aquele povo, aquele rei proclamou um jejum que até os animais não podiam comer, para que Deus não destruísse aquela cidade. Toda uma nação. Mas teve um processo, teve um tempo, porque o tempo de Deus não é igual ao meu e o seu. Deus, Ele nunca vai entregar algo na tua mão que você não esteja preparada para suportar, porque a glória de Deus é pesada, as coisas de Deus é pesada. Você tem que ter estrutura, você tem que estar preparado. Eu subia nos altares sangrando, destruída por dentro, e ninguém via. Não tinha problema, porque eu sabia que Deus estava vendo. E eu não queria também. E quando eu não queria, você acha que Deus me poupou? Acha que Deus olhou para mim e falou assim: ó, está orando muito, para de orar um pouco. Você passou por esse processo. Não vai hoje não, fica em casa chorando, porque hoje você está super mal. Hoje você... Não. Um dia eu chorei tanto e fui pregar. E depois que eu ministrei a palavra do Senhor neste culto, Deus levantou uma profeta e veio. Eu falei: agora vai vir um consolo. A gente não entende a forma que Deus trabalha. Deus trabalha na vida de cada um, na estrutura de cada um de uma forma. É verdade. E ali a profeta me disse assim: Deus te diz
Você vai pregar sim. Eu te chamei para esta obra. E o preço foi muito caro. Não vai se calar. Deus é fiel. Quem sou eu? Eu sou apenas um vaso. Graças te dão. Ele é o oleiro. Ele sabe que Ele está moldando em mim. Ele sabe o que Ele precisa tirar de mim. E o Senhor mudou a minha oração. Porque o Senhor muda até a nossa forma de orar. Eu não sabia orar. E um dia eu falei: Senhor, eu falo a mesma coisa. E o Senhor disse: era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir isso de você. Eu vou mudar a tua oração. Eu vou colocar outras palavras na tua boca, palavras de coisas que você realmente precisa. Porque às vezes a gente sai falando para Deus tanta coisa desnecessária, e nós não vamos naquilo que realmente nós precisamos de Deus. Você já se perguntou para o Senhor: Senhor, é dessa forma mesmo que o Senhor me quer? Eu estou te agradando com as minhas atitudes? Está ok? O Senhor está feliz com as minhas atitudes? Você já se perguntou? Um dia eu falei para Deus: é assim? O Senhor me quer assim? Ele falou: vou mudar muita coisa. E às vezes é necessário nós olhar para dentro de nós e nos examinar. Porque nós gostamos de examinar a vida do outro, condenar o outro, e não olhamos para dentro de nós, para que o Espírito Santo possa nos usar, a nossa vida, para curar outras vidas. Nós precisamos ser transformados. Louvado seja Deus, aleluia. Jonas não fala muito do final de Jonas. Simplesmente fala que, simples não, a palavra de Deus é toda maravilhosa e poderosa, que aquela cidade toda foi salva e se rendeu. Irmãos, não se preocupa com quem você vai evangelizar. Se chegar aqui, esse lugar é um hospital, igreja. Ninguém vem porque quer, ninguém vem porque está bem. Se vinha porque está sofrendo, é porque está doendo, é porque está destruído. Ajuda. Seja um missionário dentro da tua igreja, seja um missionário no teu trabalho, no hospital, no ponto de ônibus. Seja um missionário aonde Deus te plantar. Dê resultado. Isso aqui é uma escola. Nós estamos aprendendo para pôr em prática. Mas se nós não colocar em prática, isso aqui não vale nada. Não tem sentido se eu quiser o evangelho só para mim. Se eu quiser um Jesus só para mim, o céu só para mim. Jesus, Ele ama o pecador. Mas Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Quando nós colocar isso no nosso coração, na nossa mente, colocar em prática, a nossa vida vai mudar. Pode ter certeza que as portas fechadas vai abrir. Porque para você pode não ter valor, para você pode ser insignificante aquela vida, mas para o Senhor tem muito valor. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele morreu por aquela vida. Não foi só por você. Você não é só o queridinho de Deus. Só eu, Jesus ama só. Não. Ele ama todos, sem distinção. E nós precisamos pedir esse amor. E nesse vale, Deus colocou um amor no meu coração que eu nunca conheci. Um amor, irmã Ana Paula, eu nunca vivi, nunca senti. O amor de Deus tem que encher o teu coração. Porque quando Ele enche o teu coração do amor dele, Ele transborda. E transborda na vida do outro. Não fica só para você. Você vai transbordar. Você vai ter um conselho de Deus para dar para um aflito. Você vai conseguir fazer uma oração e aquele milagre vai ser instantâneo. Eu tenho vivido esse milagre. Mas não é simples. Tem que querer. Porque eu quis fugir, igual Jonas. Eu quis fugir, eu quis sair daquele vale. Eu não queria passar por aquilo. Mas eu tive que ficar e aceitar a vontade de Deus para minha vida e para a vida do nosso filho. Hoje eu não me preocupo tanto com resultados aqui nessa terra. Eu me preocupo com o resultado que vai ter lá no céu. Porque o céu tem que aprovar a tua obra. O céu precisa aprovar, não somente o homem, mas o céu. Será que o céu está aprovando a tua obra, a tua atitude? Nós temos que perguntar para o Senhor como estamos diante dele. Você sabe como você está. Você sabe que precisa mudar. Desce na oração. Busque a Deus. Quem ora tem a vida transformada. Crente que não ora não vence.
O crente que não ora, ele não consegue se manter de pé, ainda mais nos dias atuais que estamos vivendo. Verdade. Se nós não buscar, não descer na oração, consagração e jejum, nós não vamos ter vitória. Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus renunciou, porque ele teve as tentações, ele renunciou. E nós não queremos renunciar a nada. Nós achamos que nós estamos aqui na terra e vamos ficar para sempre. Irmão, depois que meu filho foi com 17 anos, caiu uma realidade tão dura na minha vida, que eu pensava que eu acho que eu sou eterna. Falei, não, eu preciso estar preparado todo dia. Verdade. Eu não sei a hora que Deus vai me chamar. Você não sabe a hora que o Senhor vai falar, vem, bendito. Vem, bendito de meu Deus. Nós não sabemos, irmãos. Nós temos que consertar a nossa vida, examinar todo dia. Tem isso aqui, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Tem coisas em nós que nós não conseguimos mesmo, mas com a ajuda do Espírito Santo você consegue. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai pedir para você renunciar a algo que Ele sabe que você não vai conseguir. Se Ele está pedindo renúncia, é porque Ele sabe que você consegue. Entrega tudo para Deus, igreja. Entrega a tua vida 100%. Deixa Deus te transformar, para que as bênçãos possam alcançar a tua casa. Nós ouvimos um louvor que o irmão louvou: bendito serei na terra, bendito serei se eu te obedecer. É verdade. Sem obediência não tem vitória. Sem obediência não tem porta aberta. Sem obediência nada muda. Nós ficamos 20, 30 anos, não muda. E Deus tem muito mais, porque Deus é um Deus de altura, de profundidade, é um Deus de largura. E nós vivemos no raso. Igreja, a igreja está vivendo raso demais. É hora de se levantar. É hora de pedir: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero a Tua santidade em mim. Eu quero mergulhar nessas águas. Eu quero que o Senhor faça de mim um instrumento, mas segundo a Tua vontade. Porque às vezes nós não pedimos para Deus nos libertar, mas tem algumas coisinhas que a gente fica carregando, alguns pecadinhos de estimação. Esse eu não solto, esse eu não deixo, esse vai comigo para todo lado. Deus te quer 100%. Mergulha nessas águas. Não se importa com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, do julgamento. Faça a vontade de Deus. Faça aquilo que Deus tem posto no teu coração, que você vai ver a tua vida mudar. Você vai conseguir sentir Deus de uma forma que você nunca sentiu. Você vai ser tocado por Ele de uma forma que você nunca tocou. Jó disse: antes eu somente ouvia falar. É muito triste só ouvir falar e não ter experiência palpável. Eu tive, no meu pior momento, que eu chegava a sentir as experiências que eu tive com Deus. Talvez você não vai precisar passar pela dor. Talvez Deus está te dando todas as oportunidades. Está batendo, faça. Muda, não espera eu tocar. Faça o que Deus está pedindo, entrega para Ele aquilo que Ele tem pedido. Só obedece a voz de Deus. Nós vemos que Jonas, ele não queria de forma alguma. Jonas, ele desobedeceu a Deus porque não queria naquela cidade pregar arrependimento. Jonas, ele temia demais que o povo de Nínive se arrependesse e Deus os poupasse. Mas ele foi decepcionado. O inimigo da nossa alma, ele tem que ser frustrado. Verdade. Ele tem que ser decepcionado. Ele tem que ver que aqui tem um povo verdadeiramente que ama o Senhor. Porque quando eu gritava de dor, pastor, orando, gritava de dor, sabe o que Deus falava para mim? O teu amor por mim tem que ser muito maior que essa dor. A tua dor tem que ser maior, tem que ser menor do que o amor. E sabe o que Deus fez comigo? Ele trocou a minha dor pela glória dele. Ele trocou a minha dor pela glória dele. Porque hoje eu vejo tudo que Deus está fazendo na minha vida, e a minha dor fica pequena. Graças a Deus. Quando a gente entrega tudo, irmã, e descansa, e aprende a confiar, nem quando amarra, a glória de Deus é sempre maior. A glória de Deus é maior. Sabe aquela glória que fala que em nós é de ser revelada? Naquele dia, eu já sinto essa glória revelada em mim, porque eu achei que eu morreria. Eu contava os meus dias para morrer, porque eu não suportaria viver sem o meu menino. Mas Deus disse: eu sou tudo o que você precisa.
Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Segue, marcha, anda, caminha. Tem um propósito, tem um objetivo. Você tem que alcançar lá na frente, mas tem que caminhar, tem que ir, não pode parar. Eu ia, eu caía, Deus me levantava. E eu fui vendo Deus fazendo, fui vendo milagre. Mas precisou renunciar muita coisa na minha vida para ter a glória de Deus. Porque o céu não dá nada de graça, nem para mim, nem para você. Que nós possamos, irmãos, estou acabando aqui, fazer diferente desse profeta Jonas. Obedeça a Deus. Quando Ele te pedir algo, um propósito de oração, de jejum, ou pedir, vá, conserta, reconcilia, libera perdão, só obedece. Não pede muita explicação, não, porque Deus, Ele se agrada. Deus, Ele se agrada. E ali Jonas, ele poderia ter ficado imensamente contente com a obra que Deus fez, mas Jonas, infelizmente, ele não conseguiu se alegrar com a vitória do outro. Então que nós possamos ser diferentes de Jonas. Faça com alegria aquilo que Deus pôs na tua mão para fazer. Faça com amor. Está doendo? Vai doendo mesmo. Está difícil? Vai, porque Deus vai te dar graça. É o Senhor quem te carrega, é o Senhor quem te sustenta, não é você. Vocês acham que por mim eu estaria aqui? Não estaria. Sabe onde eu estaria? Na minha casa, na minha cama, chorando o dia inteiro. Mas eu sirvo um Deus vivo, um Deus que peleja pela minha causa, um Deus que peleja pela tua e pela minha vida, um Deus que cuida, um Deus que renova todas as manhãs. Ele nos renova. Não é porque você é bonzinho, você merece, é porque Ele é bom e Ele te ama, e o desejo dele é ver você de pé nessa terra, fazendo a obra dele. E saiba que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Aleluia. A nossa estadia aqui é curta. Por isso nós temos que caminhar para a Canaã celestial, sabendo o Deus que nós servimos, quem Ele é e quem nós somos nele. Porque quando você descobrir quem você é em Deus e quem é Deus para você, ninguém te para, ninguém te derruba. A multidão não te para nunca mais, porque Deus se revelou para mim e para você. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Irmãos, eu passei da hora, eu peço perdão em nome de Jesus. Eu passei da hora um pouquinho, mas eu precisava falar isso. E diante de tudo que foi falado aqui, eu faço um apelo para os corajosos, só para quem tem coragem. Quem quer vir aqui na frente dessa noite? Tem alguém para Jesus Cristo? Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma? Tem alguém aqui que quer ter a vida transformada? Talvez você está ali brigando no jogo de braço, o Senhor te chamando. Venha, venha, porque eu quero tomar a tua dor na minha mão, eu quero me revelar para você. Tem alguém para Jesus nessa noite, igreja? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Irmãos, a porta da salvação ela ainda está aberta. Glória a Deus. A porta da arca ela ainda está aberta. Mas um dia essa oportunidade vai cessar. Um dia a porta da arca fechou, ninguém mais pôde entrar. Você quer nessa noite? Não é para mim não, irmãos, é para Ele, é para o Senhor, porque eu sei que o Espírito Santo Ele tem tocado em você, Ele tem te impulsionado. Mas às vezes a timidez, às vezes o orgulho, não deixa o orgulho de lado só por um minutinho nessa noite. O Senhor Ele te chama nessa noite. O Senhor Ele quer se revelar para você, para que a tua vida nunca mais seja da forma que tem sido, para que a sua vida seja transformada de uma vez por todas. A minha vida foi transformada. Eu estava dentro da igreja há muitos anos, eu achava que eu era liberta, transformada, estava numa belezinha. Eu não estava. O Senhor começou a me mostrar. Eu chorei muito quando eu vi tudo aquilo em mim. Falei, meu Deus, eu sou terrível, Senhor, me perdoa. Eu caí de joelho perante a presença do Senhor. Naquela oração só sabia pedir perdão e me humilhar, porque a misericórdia do Senhor é muito grande para a minha vida, a tua vida, igreja. Se não tem ninguém para Jesus nessa noite, vá embora meditando nesta palavra
é uma mensagem, não é uma mensagem que talvez você gostaria de ouvir, né? Cheia de eu não enfeito pavão, eu não sei, eu sei pregar assim, é o jeito que Deus me chamou. E a palavra de Deus é essa. Que você possa sair daqui refletindo em tudo que Deus tem falado com você, não só nesse dia, mas em todos os dias que você tem adentrado. E não aceita, igreja, fica da mesma forma que você está. Fala, Senhor, eu não quero mais. Chega, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser sem máscara, eu quero ser sem capa, eu não quero ser uma pessoa lá, uma coisa, e aqui na igreja, Senhor, eu não quero, porque o Senhor me conhece por dentro e por fora. Faça um exame na tua mente, coloque em prática. Não é só ouvir, mas é ouvir e praticar, porque um dia vai cessar essa palavra, essa oportunidade ela vai acabar. Então guarda na tábua do teu coração tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na tua vida ao longo desse tempo. Amém, irmãos? Eu agradeço ricamente a minha oportunidade, a confiança do pastor e da nossa irmã que é mobilizadora de missões, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus continue te afirmando. Deus continue te usando. Glória a Deus, né? Ela não pode dizer, mas nós podemos. Boa foi essa palavra. Eu quero agradecer aos irmãos que esteve nessa noite. Deus, ele é fiel, ele sabe que a igreja dele precisa, né? Às vezes a gente vem aqui, muitas das vezes, só querendo receber. É chave aqui, mas às vezes Deus pega a chave de fenda, não apertada na gente. Muitas das vezes a gente precisa ouvir, né? E muitas das vezes a gente não quer, mas Deus sabe. Eu quero agradecer a minha irmã, meu irmão, os irmãos que esteve aqui visitando, que Deus abençoe a Alex, seu esposo, né? Que Deus continue abençoando. Sou grata a Deus por essa oportunidade, sou grata a Deus por esse culto, mais um culto de missão. Que Deus venha abençoar cada um, e eu passo a palavra para o pastor. Glória a Deus. Deus abençoe, Ana Paula. Muito bem. Nós vamos chamar a Miriam, que está seus anúncios. Já estamos encerrando o nosso culto. Só mais